Bom dia, bom dia. Bom dia, Sor. Tudo bem? Vamos começar corrigindo o dever, tá? Urbanização, lá na página 76. Você é remunerado? Podemos começar. Primeira coisa que vocês tinham que fazer no dever que está na página 76, que é a tarefa 13, era pesquisar as maiores cidades do continente africano, né? E aí, vocês precisavam ficar atentos com a data da publicação. Eu tenho aqui, acabei de abrir, o site Sua Pesquisa. Eu peguei uma pesquisa de 2017, por exemplo, tem o levantamento. Vamos ver se bate com o que está sendo colocado aqui na apostila, tá? Já não bate, né? Com a pesquisa que foi feita aqui para a minha apostila. Aqui, ó, na resolução que foi feita por quem fez a apostila, está Lagos, primeira, Cairo, segunda, Kinshasa, quarta, Nairobi e quinta, cidade de Alexandria, né? O meu está aqui, que eu acabei de pesquisar, né? Tem que pesquisar em outras fontes para poder depois conferir. Cairo, como a maior cidade, com 19 milhões de pessoas. Lagos, a segunda, então está invertido. Kinshasa, então Cairo no Egito. Lagos na Nigéria, aqui o meu só está invertido. Kinshasa, que é no Congo, na República Democrática do Congo, com 11,9 milhões de pessoas. O quarto aqui para mim está Luanda, o quinto está Khartoum, o sexto está Alexandria. Nairobi nem aparece? Nairobi nem aparece aqui, nessa pesquisa. Então depende muito da fonte que vocês pegaram para ver essas 5 cidades aí. Pode, se fosse quem pegou, se alguém pegou desse site que eu tô acabando de olhar, vai colocar Cairo, Lagos, Kinshasa. Esses 3 batem aí. Depois viria Luanda,
depois Khartoum, depois Alexandria. Então, eu iria até Khartoum. Nem Alexandria entraria, Nairobi também não. Deixa eu ver outro site. Pegar um bem confiável aqui, que aparece bem primeiro, que geralmente é o que vocês pegam. Wikipedia. Vamos ver o que aparece aqui no Wikipedia. Tô achando que o cara da pesquisa daqui pegou no Wikipedia. Lagos, Cairo, Kinshasa e Nairobi. E por fim, Alexandria. Eu acho que quem fez esse daqui, que foi lá quem formulou a apostila, pegou exatamente daqui. Não tem data de quando é isso daqui. E aí fica mais difícil de confiar. De fato, aqui tem todas as grandes cidades, as maiores. Então, vocês podem ter usado qualquer um desses daí. Depende do que vocês pesquisarem, tá? No Wikipedia fica igual esse daqui. 2007 tá no Wikipedia aqui. Então, eu ficaria com a que eu fiz anteriormente, que era a pesquisa do Sua Pesquisa, que é 2017. Então, se eu estivesse fazendo, minha resposta não ia bater com essa que está na apostila, não. Ficaria Cairo, Lagos, Kinshasa, Luanda e Khartoum. E aí mudaria os países, né? Cairo no Egito, Lagos na Nigéria, Kinshasa na República Democrática do Congo, esses três estavam aí, Luanda, que é em Angola, e Khartoum, que é no Sudão. Depois Alexandria, Abidjan, Joanesburgo, Dar es Salaam, que é na Tanzânia, e Casablanca, no Marrocos. Então, depende do que vocês pesquisaram aí, pesquisou os países e colocou, beleza. Não tem problema, tá? Se tiver diferente dessa que eu estou falando, depende do site que vocês olharam. Tem que sempre ter essa percepção nas pesquisas, que hoje é uma das coisas que vocês têm que aprender a fazer muito bem, é de escolher a fonte, né? Olhar qual está mais atualizada, olhar sites confiáveis, ficou em dúvida, confere em mais de um site para ver se bate, e no final das contas vocês vão sempre fazer escolhas, né? Por bem ou por mal, vocês vão fazer escolhas. Colhe foto das cidades, falei que não precisava, vocês poderiam olhar e responder, né? Se não quisesse. Quem tiver impressora e quisesse imprimir, era imprimir as 5 fotos e colar nesse espaço que ficou. E aí vem as perguntas. Quais os principais elementos urbanos presentes nas imagens selecionadas? Quando ele fala em elementos urbanos, é para falar se existem infraestruturas, como, sei lá, prédios, grandes avenidas, praças públicas. Geralmente, quando eu pesquiso as imagens dessas cidades, aparecem partes históricas, aparecem partes centrais, aparecem geralmente condições boas. Então, mesmo estando em países pobres, algumas delas em países bastante pobres, como Kinshasa, a hora que eu vou olhar a foto, aparece geralmente foto de um lugar bem estruturado, né? A foto escolhida pelo Google Imagens lá, geralmente mostra primeiro as fotos bonitinhas, que são as mais acessadas. E aí vocês iam descrever o que vocês estavam vendo aqui, tá? E é descrição mesmo, não tem problema, elementos urbanos que vocês viram. Se tem trânsito, se existiam prédios, como é que é, descritivo. Destaque os problemas urbanos que podem ser identificados nas imagens. Aí, como problema urbano, poderia aparecer, por um exemplo, trânsito, poderia aparecer, por um exemplo, vendedores ambulantes, poderia, de alguma forma, aparecer alguma coisa de pobreza, se a imagem não era de uma parte central, se era um bairro periférico, poderia aparecer construções ruins, algumas coisas desse tipo poderia acontecer nas imagens e você falaria aqui quais problemas podiam ser observados, tá? Essas cidades africanas apresentam as mesmas características ou diferentes? Vai depender também das imagens que vocês pegaram, né? Dependendo das imagens, se mostrar áreas centrais com muito prédio, vai ser bem parecido. Mas dificilmente vai pegar 5 fotos desses países aí e aparecer tudo igual, né? Algumas diferenças vocês conseguiram perceber, sejam elas nas construções, sejam elas nas pessoas. Tudo bem? Aqui? Vamos lá. Depois aqui, podemos classificar o continente africano como muito urbanizado? A resposta correta é não.
ele não é muito urbanizado. As cidades vêm crescendo, né? O processo de urbanização, citado aqui, ele é mais recente, começou nos anos 50, e ainda hoje, a maior parte da população africana vive em zonas rurais ou em áreas rurais. Então, ele está ainda em processo de urbanização, mas não posso considerá-lo como muito urbanizado. Tá? Beleza. Aqui foi feito o que tinha de dever. Era mais para vocês conhecerem mesmo as cidades e ver as características. E a aula de hoje está marcada da página 41 à página 46. Então, começamos na 41. A gente ainda está falando de população africana. E a gente olhou, por último, na página 40, na aula passada, enquanto abre aí, a estrutura da população. E ao falar de estrutura da população, foi vista a pirâmide etária das populações africanas, 2018, do continente, e 2060. A gente olhou que ainda em 2018 eu tenho grandes índices de natalidade, grandes índices de mortalidade, o que faz com que a minha base da pirâmide seja muito maior que o meu topo. Poucos idosos ainda e muitas crianças. É uma das características que marcam a maior parte dos países africanos aqui, né? A projeção para futuro é uma redução das natalidades, mas ainda com natalidades elevadas, e as pessoas morrendo menos e a população aumentando rapidamente, inclusive tendo agora maior quantidade de idosos no continente, né? Isso nós já fizemos. E daqui, crescimento populacional africano. Então a gente começa tentando entender esse crescimento africano e quais são as suas consequências e por que ele acontece. Vamos lá. Crescimento populacional africano. A África possui muitas diferenças regionais. Quando a gente falar de população africana, a gente está falando aqui como continente, mas a gente vai destacar, e já falamos sobre isso, que depende do país, ou depende da parte do continente que eu olhar, ela é muito diferente, né? Inclusive a dinâmica demográfica. As pessoas têm características diferentes e características culturais diferentes. Então eu vou ter partes do continente africano onde os índices de natalidade já são menores e outros que ainda são muito elevados. E eu preciso entender onde estão essas partes, que pedaços do continente ainda estão num processo de grande quantidade de natalidade e quais que já estão numa transição um pouquinho mais adiantada. Vamos ver aqui. A África deve apresentar um crescimento de quase 10 vezes o número de habitantes no período que foi do 1950, chegando até 2050. A população africana vai ser multiplicada por 10 nesse espaço de tempo aqui. Em 100 anos, a população vai crescer 10 vezes. Tá? Isso vai gerar desafios do que fazer com tanta gente e como alimentar tanta gente e como gerar emprego para tanta gente e também oportunidades. Se a maior parte deles estiver na fase adulta e podendo trabalhar, isso significa um momento positivo para a economia. Tá? O continente africano apresenta o maior aumento populacional do mundo. Já falamos sobre isso. É o continente que mais cresce em comparação com o resto do mundo. É aquele que tem maior quantidade de natalidades e tem cada vez menos mortalidade. Por isso é o que está crescendo mais rapidamente em população. Fazendo a pesquisa das maiores cidades, tem uma pesquisa, uma reportagem da Isto É, que fala que em 2100, talvez as 10 maiores cidades do mundo estejam no continente africano. A maior parte das maiores cidades em quantidade de população do mundo vai estar dentro do continente, provando isso daí. Ele coloca aqui para gente um termo novo, que talvez vocês já viram em ciências, que é o termo pegada ecológica, tá? Ao falar em pegada ecológica, eu estou tentando falar nas marcas que cada sociedade deixa no meio ambiente ao desenvolver o seu estilo de vida. Ele fala aqui que a pegada ecológica africana é pequena, tem a menor pegada ecológica do planeta, entre os países do mundo. A pegada ecológica, o que eles extraem da natureza, as marcas que eles deixam na natureza, são menores porque o nível de desenvolvimento deles é menor.
Se eu pego uma sociedade como a estadunidense, que tem um índice de consumo muito grande, de grandes necessidades, de bens materiais, eu tenho uma pegada ecológica muito maior. Essa sociedade deixa muito mais marcas na natureza. Tá? O rápido crescimento no número de habitantes decorre do quê? Aí aqui ele me explica o porquê essa população vem crescendo tão rápido. Tá? Decorrente da fase de transição demográfica em que se encontra a África. Quando nós falarmos em transição demográfica, eu estou falando de um processo que todas as sociedades, teoricamente, passam. Num primeiro estágio desse processo, eu tenho elevadas taxas de natalidade e elevadas taxas de mortalidade. E essa população cresce pouco. Nasce muito, mas também morre muito, então ela cresce devagar. O segundo estágio, que é esse que a África está passando, que ele está destacando, seria manter as taxas de natalidade, então continua nascendo muito, mas eu tenho uma melhoria no nível de vida, na qualidade de vida e uma redução da mortalidade. Então, na fase 2, nasce muito e passa a morrer pouco. Esse momento, que seria o momento que a África está passando, eu tenho um crescimento exponencial da população. A população cresce muito. Alta natalidade, diminui a mortalidade, sobra muita gente, portanto a população cresce. Terceiro estágio, que é o que nós já estamos no Brasil, e Europa passou já faz um tempo, por um exemplo, Estados Unidos, Canadá, países mais desenvolvidos já passaram, eu tenho redução das natalidades e a mortalidade baixinha. Então eu tenho poucos nascimentos e poucas mortes, por isso a população cresce de novo de forma bastante lenta. Com o passar de muito tempo, ele coloca que pode existir até uma fase 4, que é uma inversão disso daí. Quase nada de natalidade, como acontece em alguns países desenvolvidos, né? E uma quantidade de idosos muito grande na população faz subir a quantidade de mortalidade. E aí, muitas vezes, a população passa a diminuir, porque a natalidade é menor que a mortalidade. Tá? Morre mais gente do que nasce, e essa população passa a decrescer, né? Até a faixa de equilíbrio, que seria a fase final. O rápido crescimento do número de habitantes decorre, então, da fase de transição que eles estão. Olha só, ele pegou um quinquênio aqui. De 1950 até 1955, a taxa de mortalidade infantil no continente africano era de 177 por mil. Isso quer dizer que de cada 1.000 crianças nascidas vivas, 177 morriam. No primeiro aninho de vida ali, nos primeiros 5 anos, é a mortalidade infantil que eu vou contar. Então, de 1.000 crianças, morria 177. Para poder facilitar a visualização, vamos transformar em porcentagem. É só eu trazer uma casa para cá, né? Então, fica de cada 100 crianças nascidas, quase 18 morriam antes de ficarem adultas. Então, ali nos primeiros aninhos de vida, 18 crianças morriam. A esperança de vida, olha o tamanho, era de 39 anos. Então, a expectativa de vida era baixíssima. 39 anos era a esperança de vida. Entre 2000 e 2005, ele tenta analisar e comparar, 50 anos depois daqui. A mortalidade infantil não é mais de 177, agora ela é de 88 por mil. Continua elevada, né? Mas ela reduziu mais do que a metade. 8,8% das crianças não chegam à fase adulta, morrem ainda crianças. E a esperança de vida, que era de 39, foi para 53. Os dados continuam muito ruins, mas quando eu comparo, eles melhoraram demais, tá? Tanto um quanto o outro. A mortalidade média está em declínio, então eu tenho uma redução da mortalidade. Por que as pessoas morrem tanto? Eu tenho vários motivos, né? Epidemias, guerras. Falando em epidemias, por um exemplo, simples coisas como campanhas de vacinação feita, por um exemplo, por instituições como Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha e tantas outras que atuam no continente, são relativamente importantes para a redução das mortalidades. Porque a partir dessas campanhas, uma coisa tão simples que a vacinação das crianças, por um exemplo, elas deixam de morrer, né? Eles chegam lá numa situação de desnutrição extrema e tratam essa criança com alguns tipos de suplementos alimentares. Então, uma coisa muito simples para nós, ou pensando aqui na nossa sociedade tão simples,
no continente africano vai fazer toda a diferença entre as crianças morrerem ou não. Como aumentaram essas campanhas no continente africano, isso faz com que eles morram menos. Né? Mais acesso à medicina, mais acesso à ciência. A conjugação de taxas de mortalidade em queda e manutenção das taxas de fecundidade, ainda elevadas, fazem da África a região do mundo que apresenta as maiores taxas de crescimento vegetativo. Então, a África hoje é o continente que mais cresce. Por quê? Mortalidades em queda e manutenção da fecundidade. Continuam tendo uma quantidade ainda elevada de filhos e morrem menos. Isso faz a população crescer. Em 1950, na África tinham 227 milhões de pessoas. Em 2000, já tinham 820 milhões de pessoas. Então, mostra um crescimento vertiginoso em apenas 5 anos. A população africana vai continuar crescendo nos próximos 50 anos. Não tem previsão ainda de redução. Tá? Para 2050, a ONU, na projeção baixa, a ONU faz projeções distintas, né? Baixa, média e alta. Na projeção baixa, que é assim, olha, melhorando a qualidade de vida, no mínimo, a África vai ter 1,7 milhões de pessoas. Na projeção média, serão 2 milhões de pessoas. Na projeção alta, 2,3 milhões de pessoas. Se for mantido o atual estágio, o mesmo formato que eu tenho hoje, e não mudar nada, por um exemplo, posso chegar a 3 bilhões de pessoas no continente africano. Então, dentro de mais 30 anos, a população africana praticamente triplicaria em uma faixa de tempo muito curta. Tá? O alto crescimento demográfico da África não é uniforme, como eu falei para vocês, não acontece igualzinho em todas as partes do continente. Tem pedaços que têm características diferentes. Assim como tinha na cultura, essa cultura se reflete aqui nas natalidades também, e a economia também reflete na natalidade. Tá? A parte norte e a parte sul tem as menores taxas. Então, eu vou lembrar lá da África do Sul, lá embaixo, e vou lembrar lá em cima daqueles países lá pertinho do mar Mediterrâneo, tá? Que nós chamamos de Maghreb. Então, lá no Maghreb e na África do Sul, eu tenho taxas menores. A parte do meio do continente, na parte que ele está chamando aqui de Subsaara, logo abaixo do deserto do Saara, perto do Golfo da Guiné, essas taxas elas são bem maiores, tá? As diferenças no ritmo de crescimento da população entre as regiões africanas se devem ao comportamento diferenciado da fecundidade. Essas regiões têm características diferentes de natalidade. Tá? A região meridional, aquela parte de baixo que eu acabei de falar, apresentou o menor crescimento populacional, porque foi a região que iniciou mais cedo o processo de transição demográfica. É aquela que passou antes pelas reduções das natalidades. A África do Sul tem um desenvolvimento um pouco maior, e esse desenvolvimento maior levou as famílias sul-africanas a terem menos filhos desde a década de 50. Ó. Ele fala que em 1950, na África Meridional, era o que eu tinha de padrão para quase todo o continente africano. Aproximadamente 6,2 filhos por mulher. A média de filhos era de 6,2 filhos por mulher. É uma média altíssima. Né? Cheguei aqui nos anos 2000, nesse pedaço meridional, com 2,9 filhos por mulher. Então, saiu de 6 filhos para menos de 3 filhos por mulher na média. Isso faz com que a população cresça cada vez mais lentamente. Tá? Aqui a gente vai estar trabalhando com o que a gente chama de taxa de reposição. Como funciona a taxa de reposição populacional? Se eu for levar ao pé da letra, exatamente, pai e mãe, 2 indivíduos, precisam de 2 filhos para poder dar sequência populacional. Então, quando nós falamos em 2 indivíduos, que é o pai e a mãe, se eles tiverem 2 filhos, morre pai e mãe, ficam 2. Tá? Então, cada casal, cada mulher tendo 2 filhos, teoricamente, eu tenho uma taxa de reposição e a minha população nem cresce, nem diminui. Então, falamos em 2 pessoas por casal como taxa de reposição. Trabalha com 2,1, que nem todo mundo pode ter filhos ou opta por ter filhos. Então, trabalhamos com uma margem de segurança de 2,1. Acima disso,
minha população cresce. Abaixo de 2 filhos por mulher, minha população cai. Então, se, sei lá, na média, cada casal tiver 1,5 filhos, cada mulher tiver 1,5 filhos, eu tenho morte de 2 pessoas e sobra menos do que 2 com o tempo. Essa população decresce, ela diminui. Tá? A região setentrional, pela parte de cima do continente, lá no Maghreb, teve uma transição da fecundidade um pouco mais atrasada. Foi um pouquinho depois da década de 50 do que a meridional, mas já está acontecendo agora também. Mas também deve apresentar taxas abaixo do nível de reposição em 2050. Se acredita que tanto a parte setentrional da África quanto a parte meridional tenha menos de 2 filhos por mulher a partir de 2050. Nas regiões central, parte do meio, oriental, que é a parte lá do chifre africano, perto da Ásia, e a parte ocidental, perto aqui do Oceano Atlântico, ainda tinham taxa de fecundidade acima de 6 filhos em 1980. Então, ainda tinha muitos filhos até um período recente. E só iniciaram a transição nos anos 90, que eu tenho um início de redução da quantidade de filhos nessas partes do continente africano. Tá? Isso faz com que eu ainda tenha grande quantidade de natalidade nos países da África Central, da África de Leste e da África de Oeste. Tá? A baixa pegada ecológica da África decorre do baixo nível de consumo per capita do continente. Eles ainda têm um índice de pobreza extremo e eles, obviamente, têm ainda uma pegada baixa. Se eles se desenvolverem, se esses países africanos se desenvolverem, essa taxa vai ser maior. A quantidade de recursos necessários vai ser maior. Tá? Isso vai gerar sérios desafios em relação à qualidade do meio ambiente. Eles já têm. E se eles se desenvolverem mais, esse desafio se torna ainda maior. Problemas que eles já têm e podem aumentar. Falta de acesso ao saneamento básico. Tá? Poluição das fontes de água. Grande parte da África ainda tem problema com esgoto, ainda tem problema com coleta de lixo, ainda tem problema de ter água tratada e encanada nas suas casas. E sofrem de problemas de países pobres, que é poluir a água que bebe, ou que deveria beber. Coisa que nós fazemos aqui, por exemplo, com o Rio Tietê, com o Rio Pinheiros, que poderiam ser utilizados para a captação de água e abastecimento das cidades, mas são problemas sérios de poluição que inviabilizam o uso dessa água. 2. Boa parte da energia consumida no continente vem ainda da queima de carvão vegetal, madeira, tá? Lenha, causando a destruição de floresta ou savanas. Então, se eles necessitarem de mais energia hoje, precisam queimar mais carvão, eles aumentam o desmatamento. Aqui, ó. Desmatamento causa problemas sérios, como erosão, perda de água, desertificação e perda de biodiversidade. Crescimento populacional coloca uma pressão sobre a agricultura e pecuária. Tá? E o índice de produtividade da agricultura e pecuária de lá já vimos que é baixo. Né? E aí eles têm que expandir extensivamente e vai causar mais danos. Eu preciso abrir novas áreas para dar conta dessa produtividade ou aumento do desmatamento. Crescimento da exploração dos recursos minerais, que a gente já falou que eles têm bastante, estão extraindo, tem aumentado, obviamente, erosão do solo, poluição de rio e causando tudo quanto é tipo de dano ambiental, igual em qualquer parte do mundo que se faça extrativismo mineral. É normal. Né? Normal não, é comum, não é normal, mas é comum. Combate de doenças como malária, as doenças sexualmente transmissíveis, o HIV, a mortalidade infantil e também materna, são algumas coisas que eles vão ter que combater num período curto de tempo. Tá? Alguns autores, como esse daqui, ó, que é o Jared Diamond, argumentam que a falta de densidade demográfica explica em parte as guerras. A alta densidade demográfica explica em parte as guerras. Quando tem gente demais no continente, isso facilita os conflitos.
O excesso de pessoas aumenta os conflitos. Isso também aumenta as guerras. É um dos fatores, obviamente, talvez até o menor dos fatores, mas é um dos fatores. Quando eu tenho gente demais no mesmo lugar, que a quantidade de conflitos será maior, né? Você vê a quantidade grande de gente numa festa, a possibilidade de haver uma quantidade maior de conflitos, porque tem gente demais, é cada vez maior, tá? Evidentemente, uma simples explicação demográfica não pode dar conta da complexidade da realidade africana, pois outros fatores são muito importantes e geram esses conflitos, como estrutura fundiária concentrada na mão de pouca gente, agricultura que usa técnicas arcaicas como fogo, falta de segurança jurídica, falta de segurança pessoal, falta de política pública adequada na área de saúde, educação, mercado de trabalho. Tudo isso, obviamente, aumenta os conflitos no continente. Tá? A África ainda vê um alto crescimento populacional que ocorreu nas duas últimas décadas e pode ser uma grande oportunidade se o continente souber aproveitar a juventude da população para melhorar as condições de vida das pessoas. A esperança é, se eu conseguir gerar trabalho, se eu conseguir gerar emprego, se eu conseguir fazer produzir com essa população grande e jovem, eu posso ter muitos ganhos econômicos. Então, é uma possibilidade. Nós, Brasil, estamos passando por esse momento. A nossa quantidade de crianças reduziu nas últimas décadas, então nossas despesas com as crianças reduziram, e hoje eu tenho uma sociedade majoritariamente adulta, em idade de trabalhar. Então, eu estou num período de janela positiva, onde a economia deveria crescer demais, porque tem muita gente trabalhando. A maior parte dos brasileiros está trabalhando. E é o que se espera para a África. O Brasil não está aproveitando muito bem esse período. Quem sabe os africanos vão. Não acredito também muito não. Tá? Eles têm que garantir maior governabilidade e universalizar o acesso à saúde sexual e reprodutiva, para que a população no futuro próximo possa sair desse círculo vicioso da pobreza, né? Então, a esperança é que eles consigam produzir por si só e consigam, com soluções africanas, melhorar a economia e não continuar com esse problema tão grande, tá? Tenho dever aqui da tarefa 14. Eu acho que vai dar tempo de fazer hoje ainda. Se não der tempo, vai ficar de dever de casa. Mas eu acredito que dê tempo daqui a pouco de ir lá e fazer, tá bom? Mas antes eu vou continuar aqui. IDH. Aí eu vou lembrar do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. E ao pensar na África, como eu tenho, obviamente, os países mais pobres do mundo, a consequência, ou uma das consequências, é que o desenvolvimento humano seja baixo, que a qualidade de vida seja ruim. Quando eu olho IDH, para não ficar só na economia, e a economia pode me enganar, eu olho basicamente 3 estruturas básicas. Olho sim a economia, tá? É um dos fatores. Eu olho saúde, principalmente com a esperança de vida em cada lugar, e olho a educação, quantidade de alfabetizados, quantos anos frequenta a escola. Então eu olho saúde, educação e renda das pessoas para determinar a qualidade de vida, para chegar na qualidade de vida. E aí, ao analisar a África, obviamente eu já esperava por isso, e eu constato que o problema é enorme. Entre os 20 piores países do ranking, os 20 últimos vão ser africanos. Eu só tenho, na tabela que ele me deu aqui, eu só tenho o Afeganistão, que é o 171, tá, entre os países, entre os piores, né? Do resto, tudo é africano, ó. Djibouti, Sudão do Sul, Senegal, Costa do Marfim, Malawi, Etiópia, Gâmbia, República Democrática do Congo, Libéria, Guiné-Bissau, Mali, Moçambique, Serra Leoa, Guiné, Burkina, Burundi, Chad, Eritreia, República Centro-Africana e o último nessa projeção aqui, que é acessado em 2018, então é de 2017, é o Níger. Pior qualidade do mundo em qualidade de vida é a do Níger, né? É importante eu conseguir enxergar esse processo de progresso aqui, ó. Por exemplo, aqui tem na década de 90, quanto era. Vocês vão perceber que tem um monte de país que não tinha dados, que é o tracinho aqui, ó, na década de 90.
e depois do ano 2000, 2010, e de 2010 eu tenho de um em um ano, né, que vai até 2014. E eu consigo perceber, em grande parte deles, um progresso. Ó, se eu comparar o Djibouti aqui, do ano 2000 para 2014, ele sai de 0,365 e vai para 0,470. Quanto mais próximo de 1, melhor a qualidade de vida desse lugar. Aqui, eles chegam a 470, o que é ainda um IDH baixo, tá? Para não dizer muito baixo. E é uma média do continente, ó. 467, 466, 400, 400, 400, 400, 400, 400, e vai descendo aqui, ó. Chega a índice de 300 de alguma coisa. Seria mais ou menos aqui vocês tirando 3,9 numa prova que vale 10. Então não tá legal a qualidade de vida dessas pessoas, não, tá? Só a título de exemplo, o melhor aqui vai ser a Noruega, e vai ter algo em torno de 0,960, 9,760 e alguma coisa, né? É o dobro disso daqui na qualidade de vida. Tudo bem? Eu olhei aqui, a maior parte deles progrediu, ó. Saiu de uma situação que era muito pior ainda na década de 90. Você pega aqui o Chad, o Burundi, que tem todos. Era 295, agora é 400. Então evoluiu bastante, mas continua muito ruim, tá? Mesmo melhorando bastante. Questões olhando aí? Que fatos interferem na situação descrita na tabela? Por que a maior parte desses países africanos aqui apresenta uma qualidade de vida tão ruim? O que eu poderia usar para justificar essa qualidade, esse IDH baixo? O que eu poderia usar para justificar esse IDH baixo? Algumas coisas são óbvias, né? Poderia citar que a economia desses países é extremamente frágil. Verdade. Poderia citar a parte econômica. Poderia usar a parte social. Eles têm problemas inúmeros com saúde pública, que as pessoas não têm acesso. Eles têm problema com educação, né? Com ter escolas e as crianças conseguirem acessar essas escolas sem precisar trabalhar, por um exemplo, para ajudar a família em lugares isolados. Então, eu tenho muitos problemas. Fora esses, eu tenho conflitos, eu tenho fome, eu tenho um monte de coisas que colaboram para esse IDH permanecer baixo. Então, ele coloca aqui, ó, guerras, secas, epidemias, pobreza, tá? A situação da falta de tudo um pouco eu poderia citar aqui. Esses daqui acentuam os problemas da miséria e da pobreza. 2. O que pode ser feito para que o IDH africano tenha uma melhora? O que pode fazer para melhorar o IDH? Falei para vocês que o IDH ele é composto de 3 índices: economia, que é a parte da renda, saúde e educação. Eu poderia, obviamente, pensar diretamente nos 3, né? Gerar empregos, tá? Desenvolver a economia desses países vai fazer aumentar automaticamente seu IDH. Investir na saúde, investir na educação. Então, seriam as coisas mínimas e básicas. Controlar as guerras, os conflitos. Tentar reduzir as epidemias que tiram a vida de tanta gente ainda no continente. Tudo isso seriam soluções que vocês poderiam elencar na 2. Algumas coisas que poderia se fazer no continente africano para melhorar a qualidade de vida. Dia 3. Esses países africanos pertencem a qual regionalização da África? Esses países aqui, a sua maior parte, está em qual regionalização da África? É a África Setentrional? É a África Subsaariana? É Maghreb? É Sahel? Que classificação eu poderia usar para a maior parte desses países? A maior parte deles é o quê? África o quê?
Quando eu olho essa quantidade de países e vou lá no mapa olhar a localização deles, a maior parte deles está na África que a gente chamou de subsaariana. Está para baixo do deserto do Saara, obviamente eu vou excluir alguns, como a África do Sul lá embaixo, mas a maior parte está na África subsaariana. Eu acho que a melhor parte, se quiser colocar na parte central, oriental e ocidental, ia estar certo também, né? Eu tiro a parte meridional lá, que tem uma qualidade um pouco melhor. Mas a África subsaariana resume bastante a localização desses países aí. A tarefa 15 é de pesquisinha também. Vai ter que procurar o IDH de alguns países africanos e aí vai ter que ficar de dever para a semana que vem, tá? Então, aqui vai ficar para o dia 22. Tarefa 15 fica como dever de casa para segunda-feira que vem, para o dia 22. Movimentos migratórios africanos, né? Eu vou procurar aqui saber se existe e por que existe. Se existe, é uma resposta bem simples e básica. Muitos africanos ainda migram, tá? Diariamente, anualmente, buscando condições de vidas melhores. Uma das coisas que é enganosa é eu tentar pensar ou imaginar que todo africano, na hora de migrar, ele tente ir para a Europa, tente ir para um país desenvolvido. Existe um fluxo forte de africanos que tenta entrar na Europa. É comum e a gente vai ver essas portas de entrada já já. Mas a maior parte dos africanos migram dentro do próprio continente. A maior parte deles não tem capital, a maior parte deles não tem como fazer longas viagens e nem se arriscam a isso. Então, o mais comum é eu ter um país um pouco melhor que o meu, ali perto, ou com menos conflito, ou com mais oportunidade de trabalho e renda. Sei lá, moro na Namíbia, que é pobre, e todo lado da África do Sul. Então, o fluxo normal é as pessoas saírem da Namíbia e ir para a África do Sul tentar uma condição de trabalho e vida um pouco melhor. Isso é mais comum do que atravessar o continente inteiro e tentar ir para a Europa. E a gente esquece dessas movimentações internas dentro do continente. Assim como acontece conosco aqui. É muito comum, por um exemplo, bolivianos, peruanos virem para o Brasil em busca de trabalho, de renda melhor. Talvez seja mais comum do que o cara sair da Bolívia e tentar diretamente ir para os Estados Unidos, que também é aqui na América, mas a distância, as dificuldades para chegar até lá são maiores. Eu vou ver problemas da América Central e do México tentando entrar nos Estados Unidos. Aí sim, porque é muito mais próximo, né? Não da Bolívia, não do Paraguai, não da parte mais do sul do continente. Vai acontecer na África também. Então tá lá. Movimentos migratórios africanos. O tema migração é algo corriqueiro para o povo africano. Sempre aconteceu. Acontece há muito tempo. Desde a antiguidade, eles se deslocavam. Então, desde a antiguidade, tem processos de deslocamento. E alguns desses processos eram ruins, ó. Vendidos como escravos por seus vendedores, especialmente na África. Antes de eu pensar em colonialismo aqui na América e a vinda do elemento negro escravizado para a América, eu já tinha escravidão na África e o destino principal, né, os principais consumidores eram asiáticos. Então se vendia escravos na Ásia muito antes de eu pensar na escravidão aqui na América, como aconteceu no Brasil, de chegarem aqui africanos escravizados, né? Eles iam para a África. Com o processo de colonização, já na Idade Moderna, né, a partir do século XVI, XVII, também foram levados para cá, para a América, trazidos para a América. Tá? A partir do século XIX, com a colonização europeia, no caso do continente africano, passou a ter uma migração interna importante, principalmente para onde?
onde existiam os projetos europeus de extrativismo mineral ou da agricultura de plantation, gerava oportunidade de trabalho. Então, muitos africanos dos países vizinhos se deslocavam até os pontos onde tinha grandes investimentos europeus no continente, que geravam uma quantidade de emprego grande, ou na extração mineral, ou na agricultura, principalmente de plantation, grande propriedade, monocultura para exportação. Então, a partir do século XIX, um fluxo interno cada vez maior para as áreas de plantations e para as áreas de mineração. Hoje, além das migrações internas que continuam acontecendo, eu vejo também um grande fluxo para outros países, tá? Olha só, eu vou lembrar de alguns processos aqui e eles me ajudam a entender o motivo pelo qual tanta gente acaba se deslocando, tanta gente acaba saindo do seu próprio país e buscando outra realidade. Com o fim da Segunda Guerra, eu tenho o início da descolonização da África. Vocês vão lembrar que eu tinha fronteiras que foram feitas pelo europeu de forma a não organizar o africano, de forma a não respeitar as etnias e povos diferentes e inimigos e colocar todo mundo no mesmo lugar. Isso gerou uma série de conflitos, tá? E esses conflitos aumentaram as guerras civis. Muita gente migrou por conta de guerra civil. Muita gente migrou porque não era seguro ficar no país onde ele estava. A sua etnia estava sendo perseguida, por exemplo. Isso vai gerar o que nós chamamos de refugiados. Pessoas que fogem para não perder a vida, né? A pé, deixam tudo para trás, fogem sem nada. Aumento dos processos de desertificação. O uso extensivo da terra o tempo todo, principalmente em ambientes mais frágeis, como foi o do Sahel, levou a processo de desertificação. E eu tenho que mudar. A pobreza leva à fome. A fome também leva ao desespero e à migração. Falta do trabalho no país que eu estou vivendo faz eu mudar. Governo ditatorial que persegue parte da população faz eu mudar também. Então eu tenho uma série de motivos que me levam às migrações. Muitos desses novos imigrantes chegam aos países mais ricos, tentam chegar até os países mais ricos, principalmente da Europa, né? E, infelizmente, grande parte deles faz isso de forma ilegal. Chegam de qualquer maneira e sem nenhum tipo de documento oficial e tentam se estabelecer na Europa, tá? Eu vou pegar aqui as duas principais portas de entrada. Ele me mostra, apesar de ter agora também a rota que passa pela Turquia e entra aqui pela Grécia, pelo leste da Europa. Mas ele vai trabalhar com as duas rotas tradicionais primeiro aqui. Primeiro, as portas de entrada são Itália, tá aqui. Ele coloca duas ilhas como portas de entrada. Lampedusa, essa pequenininha, e a ilha da Sicília, que é essa maior. A partir daqui eu ingressaria na Itália. E Espanha? A Espanha, eu vou lembrar que tem um estreito aqui, que é o Estreito de Gibraltar. É o local mais próximo, né, da África e da Europa, na aproximação. E as pessoas tentam passar aqui pelo Mar Mediterrâneo, nesse pedacinho, e entrar na Europa a partir daqui. A partir disso, muitos deles passam a buscar locais com melhor qualidade de vida. Tentam, por um exemplo, chegar na França ou na Alemanha para ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Então, aqui são as principais portas de entrada, aqui da África, do Marrocos para a Espanha, atravessando o Estreito de Gibraltar, ou pelo Mediterrâneo aqui, chegando até as ilhas de Lampedusa e Sicília. Lampedusa, essa pequenininha, vai ter até uma ação maior para tentar controlar essa migração, porque é mais próxima da África, né? Aqui de Lampedusa até na Sicília, eu ainda tenho um trecho grandão para depois chegar de fato na Península Itálica. O gráfico e o mapa mostram a situação atual dos fluxos migratórios africanos. Olha esse gráfico primeiro. Ele é um pouco confuso, ele usa um formato de círculo para dar os 100%, né, dos espaços. E depois ele me dividiu ali o continente africano e colocou o nome dos países e os fluxos. No caso dos fluxos, quanto mais larguinha tiver a linha, que seria algo parecido com uma seta aí, maior o fluxo, maior quantidade.
eu consigo perceber alguns que se destacam. Por um exemplo, saindo do Marrocos e indo para a Europa. É intenso, ó. É larga a linha. Saindo do Zimbábue e indo para a África do Sul. Então, uma das coisas que vai chamar atenção é o seguinte: tem muita migração de um país africano para outro, como essa daqui que está sendo retratada, saindo do Zimbábue e indo para a África do Sul. É um fluxo intenso. É óbvio que, se eu falar de fora do continente, a maior parte de destaque dos africanos que saem da África é com destino à Europa, né? Ó, o oeste asiático é um pouquinho, a América do Norte é um pouquinho, a Oceania, uma linhazinha só, né? E é onde mais se vai, mas Europa se destacaria. Mas eu vejo muito fluxo interno de um país africano para outro, tá? Então, o fluxo de pessoas que saem de um país africano para outro é grande. A migração interna é grande. Fora isso, a Europa se destaca bastante, né, no processo de recepção. África, mapa de migrações. Trabalhando com duas coisas. Primeiro, migração exterior, saindo da África para outros lugares. Eu tenho um fluxo maior para a Europa, que vem desde a parte aqui, ó, do Golfo, contornando o Atlântico e chegando até a Europa, como utilizando aqui o Mediterrâneo. Então, do norte da África, pelo Mediterrâneo, chegando à Europa também. Então, a Europa seria o principal local de migração externa. Aqui eu tenho outras motivações, né? Movimentos internos, interiores, motivados por fome, guerra civil ou guerra entre tribos. E aí são todas as setinhas vermelhas. Eu percebo que predomina na movimentação interna a questão de fugir da fome ou de conflitos. Os conflitos fazem muita gente fugir e a fome também. Então eu percebo Angola, que teve uma guerra civil recente, um movimento grande de angolanos para os países vizinhos. Eu vejo aqui, ó, nessa parte do Rift Valley, aqui, esses países com muitos conflitos também, fazendo a população migrar de um lugar para outro. E também tem a busca de trabalho. E na busca de trabalho, dois países vão se destacar bastante. Nigéria, aqui em cima, saindo do Níger, que é o mais pobre deles aqui, indo para a Nigéria e para o Benin. E a África do Sul, que recebe moçambicanos, angolanos no seu território e também aqui para outros países vizinhos, tanto de Angola quanto de Moçambique, do Malawi, para a Zâmbia também aqui. Então, consigo perceber essas migrações. Fazendo a interpretação, eu vou tentar preencher aqui as respostas. Primeira pergunta. Quais são os motivos que levam a população africana a migrar? Por que os africanos migram? Pergunta bem simples, bem fácil de ser respondida. Quais motivos levam os africanos a migrar? Sei lá, algumas simplesinhas. Conflitos, perseguições étnicas, fome, falta de terra para trabalhar. Tudo isso leva as pessoas a migrar. Busca de uma vida um pouquinho melhor. Então, busca de trabalho, de emprego, de melhor renda, faz as pessoas migrar. São algumas respostas óbvias. Então, se eu pensar, para a maior parte do mundo, seria isso daqui, ó. Desemprego, pobreza, que leva à busca de uma vida melhor. No caso africano, eu acrescento a fome, processos de perda de produção agrícola, como desertificação, e no caso deles, infelizmente, muitos conflitos, muitas guerras no continente. E todos buscam, obviamente, uma qualidade de vida um pouco melhor, viver um pouco melhor. É o que todo migrante busca. 2. Quais os destinos desses imigrantes na atualidade? Na atualidade, quais são os destinos desses migrantes? Um é muito básico lá de ver, né? O gráfico mostra muito facilmente população buscando a Europa. Então, a busca pela Europa na atualidade, tentar chegar ao continente
europeu é uma das características atuais dos fluxos migratórios. América do Norte, um pouquinho de africanos que chegam até os Estados Unidos. Mas é muito comum também a migração entre países africanos. Então, dentro do próprio continente, eu ter movimentações de pessoas. Então, os dois destaques que poderiam ser dados, eu acho que os essenciais, Europa, como principal destino externo, e muitas migrações internas entre os próprios países africanos. Grande fluxo entre os países africanos e também para outros continentes, principalmente a Europa. E a 3, o que explica a grande movimentação interna dos africanos? São os mesmos motivos que justificam a condição da migração externa, né? As grandes dificuldades e a pobreza, e a miséria, e as guerras dentro do próprio continente vão levar à migração interna. Os conflitos étnicos de tribos rivais e diferentes vão levar à movimentação interna. A movimentação interna se torna grande, porque a maior parte das pessoas não tem como fazer nem a migração longa, né? Você faz a pé a situação de simplesmente fugir do seu país. Sair do seu país e tentar ir para outro. Situação da pobreza extrema, busca de trabalho, conflitos entre os povos africanos, que levam às migrações dentro do próprio continente. Todos terminaram aqui. Eu vou lá no dever 14. Tarefa 14. Que já vai ficar feita. E a 15 fica de dever de casa. Então eu posso ir lá. A tarefa 14 vai estar na página 78. Página 78, tarefa 14, fala de crescimento populacional, né, que a gente estava falando agora sobre a população africana estar crescendo. Aqui. Que diferenças percebemos na taxa de natalidade africana entre o século XX e o século XXI? O que aconteceu com as natalidades dentro do continente africano? O que eu consigo perceber, né? Quando eu falo da natalidade, eu percebi que ela continua elevada na maior parte do continente africano. Então, a maior parte do continente africano ainda tem taxas de natalidade bastante elevadas, né? Um pouco menores do que no século XX, agora no século XXI, mas ainda continua elevada. A taxa de fecundidade era de 6 crianças por mulher no continente, veio para 4. E ainda assim é grande, né? Pai e mãe morrem, fica 4. Então, a população tende a dobrar num prazo curto de tempo. Então, eu tenho como mudanças lá. As taxas de mortalidade diminuíram. As taxas de fecundidade, de natalidade, continuaram elevadas. Isso está fazendo com que eu tenha um grande crescimento vegetativo. A população está crescendo rápido. Então, do século XX para o século XXI, eu ainda consigo perceber que os índices de natalidade estão altos, as taxas de fecundidade ainda são elevadas, e tem uma redução da mortalidade. Essa redução da mortalidade, mantendo altas taxas de natalidade,
está levando a população a crescer rapidamente. Dois. Observe as projeções para 2060 das pirâmides etárias da Nigéria e da África do Sul. Do Níger e da África do Sul. Lembrando que o Níger é um dos países mais pobres do continente africano e a África do Sul é o mais desenvolvido. Então, eu estou comparando os dois extremos no caso africano. Projeção para 2060 no Níger continua ruim. Ó. A base continua larga, continua tendo muita natalidade, e a esperança de vida para o Níger para 2060 continua pequena. A quantidade de adultos e principalmente a quantidade de idosos continua bem baixa. Né? Então, o Níger tem característica aqui na previsão de continuar com a pirâmide de um país pobre e subdesenvolvido. Já na África do Sul, eu tenho a pirâmide muito diferente. Eu tenho uma base cada vez mais estreita, tem uma redução da base aqui com o passar do tempo, então vou ter poucas crianças. Eu vou ter a maior parte da população sul-africana sendo adultos, índice de mortalidade pequeno, e também vou ter uma porcentagem significativa de africanos, sul-africanos, como idosos, ó. Acima dos 60 anos, eu ainda tenho uma quantidade significativa de pessoas. Então, a pirâmide da África do Sul já se aproxima da pirâmide do que a gente chama de país desenvolvido. Menos natalidades, a base estreita, a maior parte da população adulta e a quantidade de idosos cada vez maior. É uma das características que eu consigo perceber na África do Sul na projeção aqui. Pergunta: qual pirâmide etária representa uma situação de pobreza entre as duas? E qual tem situação melhor? Aqui mostra a situação de pobreza, obviamente, é a pirâmide do Níger, né? E da África do Sul, uma condição melhor. E eu tenho que justificar a resposta. Por quê que a do Níger representa uma situação de pobreza e da África do Sul uma situação econômica melhor? Em sociedades mais pobres, a quantidade de natalidade é maior, por isso a base é larga, é isso? E em sociedades pobres, como a do Níger, por isso é a pirâmide de país pobre, a esperança de vida é pequena, a mortalidade é alta, por isso poucos adultos e poucos idosos. Enquanto, na África do Sul, mostra uma condição melhor porque as taxas de natalidade são menores, a quantidade de filhos é menor e a mortalidade é muito pequena. A maior parte das pessoas que nascem se tornam adultas. Não morrem mais ainda jovens aqui. E a quantidade de idosos é cada vez maior, mostrando que a qualidade de vida nesse país é um pouco melhor, por isso as pessoas vivem por mais tempo. Próxima. B. Pergunta: por que observamos uma disparidade tão grande em relação a essas pirâmides etárias? Por que uma é tão diferente da outra? Obviamente, isso vai estar no nível de desenvolvimento dos dois países. Enquanto o Níger é um dos países mais pobres do continente africano e menos desenvolvidos, a África do Sul é o que tem maior desenvolvimento. Né? Isso vai fazer toda a diferença nas suas pirâmides etárias. C. Que problemas podemos citar na pirâmide sul-africana? Essa pirâmide da África do Sul, na C, não é só coisa boa. Tá? Ter uma redução das natalidades e ter uma quantidade grande de adultos é uma coisa positiva. É uma coisa que para a economia é boa, muita gente trabalhando. O problema
dessa pirâmide da África do Sul vai ser o mesmo problema que os países desenvolvidos do mundo inteiro enfrentam, uma quantidade de idosos cada vez maior. E a dificuldade de eu organizar as minhas contas do país para conseguir pagar tanta aposentadoria. Então, essa pirâmide da África do Sul mostra um desenvolvimento maior, reduz o problema de mortalidade, reduz o problema de ter muita criança, que também dá muita despesa, mas me dá uma despesa adicional, que é a despesa do pagamento da aposentadoria dos idosos. Então, em qualquer país rico que eu for, em qualquer país desenvolvido, que tem muitos idosos na sua população, o principal problema que eles enfrentam hoje, e a África do Sul começa a enfrentar isso agora, e o Brasil vai começar também agora, a gente começa já, é pagar a aposentadoria. É a previdência social o principal problema dessa pirâmide etária. Aumenta a população idosa, problemas de déficit na previdência. O dinheiro arrecadado não é o suficiente para pagar as aposentadorias das pessoas. E aí tem o problema de ter pouco jovem, né? Poucos jovens hoje originam poucos adultos no futuro. Então, menos pessoas ainda para trabalhar, para recolher impostos, para pagar toda a aposentadoria de uma população idosa que é cada vez maior. Então, se nada for feito, é uma situação catastrófica a previdência social desses países, como é o caso do Brasil. Deus abençoe vocês se vocês conseguirem aposentar. As idades vêm subindo, as dificuldades aumentando. Vocês vão ter que aposentar com 125 anos. D. Para a pirâmide etária do Níger ficar com o formato da pirâmide da África do Sul, que atitudes devem ser tomadas? O que eu tenho que fazer para a pirâmide do Níger ficar igual à da África do Sul? O que eu tenho que fazer? Acho que duas coisas são essenciais. Primeiro, para mudar a base, eu tenho que melhorar a qualidade de vida das pessoas, que elas vão passar a ter menos filhos. Então, vai reduzir as taxas de natalidade. E a segunda coisa básica é fazer as pessoas parar de morrer. Então, eu tenho que dar um jeito de reduzir as natalidades, aí eu chego nesse formato de redução de base. E para que a maior parte das pessoas cheguem na fase adulta e cheguem a ser idosos, eu tenho que dar um jeito de melhorar a qualidade de vida para reduzir a mortalidade. E aí essa população daqui passa a não morrer tão cedo aqui, ó, e chegar mais na parte superior da pirâmide. Eu consigo transformar. Tem que transformar as pessoas, ó. Investir em educação, investir em saúde, investir em emprego, tudo isso vai fazer ter menos filhos e as pessoas viver por mais tempo, transformando a pirâmide etária do Níger. A questão 3 traz uma leitura e traz um termo novo para que eu possa entender essa condição econômica de uma população, tá? De como é bom ou ruim ter pouca gente numa faixa etária, muita gente na outra. E ele vai chamar essa condição de rácio de dependência, né? Eu vou olhar as idades da população, as faixas etárias, e vou calcular esse rácio de dependência. Dependência é quando se depende de outro. Então, no caso aqui, vocês vão interpretar da forma mais simples possível, que é a seguinte: idosos e crianças dependem dos adultos, dependem de quem trabalha. Numa sociedade, quando eu olho a faixa etária das pessoas e vejo ou muita criança ou muito idoso, isso é um problema da dependência. Tem muita gente dependente de quem está trabalhando. Quando eu vejo que tem mais adultos do que crianças e idosos, é uma sociedade que teoricamente deveria crescer muito mais economicamente, porque o rácio de dependência é pequeno, né? E a gente vai olhar o africano. Aqui, ó. Rácio de dependência. O que é isso? O rácio de dependência é a proporção de pessoas menores de 15 anos ou com mais de 64 anos
em relação às pessoas com idade entre 15 e 64. Então, teoricamente, quem não trabalha, menor de 15 e maior de 64, dependendo de quem trabalha, de 15 a 64 anos. Início do trabalho, aposentadoria. A ideia é que pessoas que são muito novas ou mais velhas são dependentes de outras pessoas. Se o rácio de dependência for de 40%, por um exemplo, que seria um rácio até bom, tal significa que existem 40 crianças ou idosos para cada 100 indivíduos em idade adulta. Cada 100 adultos, no caso desse de rácio de 40%, seria responsável por sustentar economicamente 40 pessoas, crianças ou idosos, tá? Ou, pensando de outra forma, a cada 40 indivíduos, de cada 140 indivíduos, 40 indivíduos são dependentes, são crianças ou idosos, e os outros 100 são, de fato, adultos. Quanto maior for esse índice de rácio, mais pessoas dependem do governo e maior será a carga para a sociedade apoiar. Vai ser mais difícil de pagar as aposentadorias. Então, as duas situações, teoricamente, são ruins. Eu ter um país que tem muita criança, ou eu ter um país que tem muito idoso, eu aumento os meus problemas de dependência. Eu tenho muito mais gente dependendo de quem está trabalhando, tá? Nesse momento, o rácio de dependência da África é elevado. Realmente elevado. 80%. Isso significa que apenas 56% dos africanos estão em idade ativa e 44% dos africanos estão em idade, principalmente crianças, dependendo desses adultos, tá? Isso é ruim. Trata-se de um enorme fardo para a sociedade e um grande contributo para a ampliação da pobreza. Eu tenho quase metade das pessoas trabalhando e a outra metade dependendo da metade que trabalha. E a maioria desses dependentes pela idade são muito novos. No caso africano, são muitos jovens. A quantidade de jovens é muito grande. A gente viu que a sociedade africana tende a mudar. E dentro de pouco tempo, eu tento reduzir as natalidades e a quantidade de adultos no continente africano vai ser maior. E isso me dá possibilidades, ó. Mas à medida que a taxa de natalidade diminui, que é o caso que vem acontecendo em alguns países africanos já, e os jovens dependentes passam a pertencer à força de trabalho, eles crescem, chegam ali na parte dos 15 e pouco, participam do mundo adulto e passam a contribuir. Eles vão deixar de ser um peso e vão passar a ajudar na economia. A taxa de dependência vai diminuir, caindo para 60% aqui em 2055. Aumenta a proporção de população que pode contribuir e reduz a parcela de pessoas que dependem dessas pessoas aí, que trabalham. Enquanto isso, o resto do mundo, diferente da África, que tende, nas próximas décadas, a reduzir a quantidade de jovens, aumentar a quantidade de adultos, e isso é uma possibilidade econômica, a maior parte do mundo, principalmente os países desenvolvidos, tem uma tendência oposta. E isso não é uma boa notícia. A maior parte dos países europeus, por um exemplo, Estados Unidos, Canadá, Austrália e até uns sul-americanos, como Argentina, como Chile e daqui a pouquinho o Brasil, tem uma quantidade de idosos cada vez maior e uma quantidade cada vez menor de natalidade. No futuro, vai gerar menos adultos. Então, a consequência que os países europeus já enfrentam é uma redução dos adultos trabalhando e um aumento significativo dos idosos. E eu tenho cada vez menos filhos, cada vez no futuro eu vou ter menos adultos e vou ter mais idosos para poder depender desses adultos. Então, é uma conta que não fecha economicamente, tá? Alguns países europeus, o Canadá, por exemplo, incentivam as natalidades, dando benefícios para quem resolve ter filhos, e esses benefícios vão desde 1 ano de licença maternidade para a mãe que tiver filhos, plano odontológico da criança até os 10 anos de idade.
São coisas que tentam incentivar a natalidade em alguns países europeus desenvolvidos, por um exemplo. Tá? Então, na Europa, isso é um rastro de dependência cada vez maior, porque eu vou ter cada vez mais velhinhos. Isso vai ser ruim. Olha só, aqui eu tenho um gráfico que mostra o rastro de dependência de população entre o ano 2000 e uma projeção até 2100. Né? Então, eu tenho os dados atuais e olha só o continente africano. Hoje, o rastro de dependência é enorme, porque eles têm muitas crianças. A tendência é que eles tenham cada vez menos crianças e mais adultos, e o rastro de dependência se torne cada vez menor. Aqui, ó, abaixo de 60% de dependência. As tendências do resto do mundo são diferentes. Ó. Se eu pegar 2020, eu vou pegar a América do Sul, que é o verdinho aqui. Eu estou no melhor momento histórico da sociedade, onde eu tenho menos crianças, ainda não estou cheio de idoso, e a maior parte das pessoas é adulta. Eu estou no menor rastro possível. Tá? Aqui em torno de 50% de rastro de dependência. Daqui para frente, a tendência desse rastro de dependência é só crescer. E a América do Sul pode chegar no maior rastro de dependência do planeta. Outros já têm isso há algum tempo. A América do Norte, o rastro de dependência deles já cresceu, eu já tenho muito idoso, e tende a se manter elevado. Se eu pegar a Europa, aqui o amarelinho, o rastro de dependência cresce vertiginosamente, vai chegar aqui em 2050, 2060, com índices muito elevados, e depois ele se mantém bastante elevado também, muito idoso na sociedade principalmente. Tá? Perguntas? O que você entendeu por rácio de dependência? Rácio de dependência é a população que depende da outra, basicamente crianças e idosos que dependem dos adultos. É a proporção lá, ó. Entre pessoas menores de 15 anos ou com mais de 64, em relação às pessoas que têm entre 15 e 64. Então, é a dependência lá de crianças e idosos com relação aos adultos que trabalham. A ideia é que esses jovens e esses idosos dependam dos adultos. Quanto maior a proporção de jovens e de adultos, de jovens e de idosos, maior a dependência. Quanto mais adultos eu tiver, menor a dependência. Faça uma reflexão sobre o rastro de dependência africano, o que nos revela a respeito do continente africano. Especificamente na B, eu percebo que o rácio africano ainda é muito grande, ele fala lá em aproximadamente 80%, muito elevado, e isso dificulta demais a vida no continente, porque grande parte dos investimentos públicos dos governos é para dar conta de tratar, no caso deles, principalmente crianças, né? Então as despesas são muito grandes, apesar de ainda ser uma vida muito ruim, a maior parte do dinheiro de quem trabalha vai para sustentar as crianças. Então, hoje, esse rastro de dependência deles é muito grande. Muita gente depende do governo, dos governos, no caso, e gera uma sobrecarga sobre o Estado, sobre o governo. Tá? Como pagar por essa quantidade tão grande de pessoas? E a C tem que fazer uma pesquisa, então não vai dar para fazer agora. Vocês precisariam pesquisar sobre como esse aspecto se mostra no Brasil. Aí eu precisaria pesquisar sobre o rácio de dependência no Brasil para ver qual número é o correto aí. E aí vai ficar de dever de casa, a C, junto com a tarefa 15, que é do IDH. E aí ele tem mapas, e aí, como eu falei para vocês, tem pesquisa. Tá aqui, ó. Quais são os critérios, a gente até conversou, seria fácil de fazer, os critérios que formam o IDH, mas eu tenho que buscar aqui, ó,
o IDH de alguns países, vocês vão ter que pesquisar o IDH deles, tá? E classificar em muito alto, alto, médio ou elevado. Baixar a tabela do IDH do último, já dá para achar todos eles. Uma tarefa curtinha, rapidinho vocês vão fazer também. Por hoje é isso aí, ó. Já deu. Aí, rapidinho. A tendência é que a gente tenha menos páginas agora no futuro e a gente não gaste mais 2 aulas, a gente passe a gastar 1 aula e um pouquinho, 1 hora e um pouquinho nas aulas, tá bom? Se tiverem dúvida, perguntem. Senão vocês já podem tomar mais um café da manhã. Tudo certo? Então, podem ir descansar até a próxima aula, tá? Tchau, tchau. Até semana que vem. Qualquer coisinha, qualquer dúvida, qualquer coisa que quiserem, lá na Agenda Edu, manda mensagem lá que de vez em quando eu abro e respondo, tá? Tchau, tchau, pessoal. Até. Tchau, Sor. Obrigada. Até mais. Eu que agradeço.